people, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência ao ler a segunda parte do tomo 1 do livro Os Miseráveis. Isso aí, pessoal, eu sei que eu demorei um pouco pra vir fazer aqui essa segunda parte, mas é porque minha vida aí tá meio mudando e tal, eu tô num cenário novo, hoje eu tô viajando, não tô em casa, mas eu tô fazendo visita, eu tô visitando minha madrinha, então agora a gente vai ficar um pouquinho no cenário aí diferente, e eu também tô me preparando pra uma viagem maior que eu vou fazer no final do ano. Vou fazer um podcast contando pra vocês sobre a viagem do final do ano já já, mas assim, os vídeos estão irregulares porque eu tô meio que com a vida na correria. Além do trabalho, eu tô me organizando pra essa viagem maior no fim do ano e também tô viajando agora, mas continuo lendo, continuo lendo. Mas no momento eu não tô com o livro físico aqui comigo, né? Por isso que eu deixei a fotinha aqui do lado. Mas eu tô com o segundo tomo aqui. Então eu vou começar a ler hoje esse livro aqui, que é o tomo 2. Eu vou chegar aqui pertinho, ó. O tomo 2 do livro Os Miseráveis. Mas eu já terminei de ler o tomo 1, né? Por isso que eu vou começar o tomo 2 e vim contar um pouquinho pra vocês como que foi a experiência de ler a segunda parte, né? Do primeiro livro dos Miseráveis. Eu já fiz um vídeo aqui. Quem quiser, eu vou fazer uma playlist aqui lendo Os Miseráveis. Esse vai ser o segundo vídeo da playlist. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá na playlist, confere, tá? A primeira parte, como que foi pra mim começar a ler Os Miseráveis e como que foi a experiência de ler as primeiras 500 páginas. E agora eu vou falar sobre as últimas, são 1080 páginas, então eu li a metade do livro e a última metade eu vou falar agora. Eu lembro que no vídeo, né, do começo da minha experiência de ler os Miseráveis, da primeira parte do livro 1, né, do tomo 1, eu contei até a parte que tem uma conclusão da vida da Fantine e quando a Fantine e o Jean Valjean, a vida deles se entrelaçam de alguma forma. Eu parei ali na conclusão da vida da Fantine. Só que ficou aberto o que ia acontecer com a filha dela, com a Cosette, né? Até a parte ali que eu tinha lido, eu ainda não tinha contado a história da Cosette. Tipo assim, na verdade, a gente sabia que a Cosette estava lá com o pessoal da estalagem, né, com os Tomelier. Gente, é um nome assim, os nomes são todos em francês, eu não falo francês, então às vezes, Thénardier, lembrei, Thénardier. Ela tava lá na estalagem com os Thénardier, que são aquela família horrorosa que tratava ela muito, muito, muito mal. Então a Cosette, que é a criança, a filha da Fantine, tava lá. E o Jean Valjean meio que ficou incumbido de tentar ajudar a Fantine a recuperar a filha, né? Ele tentou ajudar ali durante um tempo, não conseguiu, mas ficou ali também com aquela coisa do tipo assim que eu puder, eu vou ajudar. Então assim, pessoal, eu vou falar sobre a segunda metade de um livro que tem mais de 200 anos, tá? Então assim, não tem como eu não dar spoiler. O livro é gigantesco, são tipo 2.000 páginas. Então, como eu vou falar do que aconteceu na segunda metade do livro, vai ter spoiler. Tipo, não tem como eu não falar sobre coisas que já se encerraram, né, na primeira parte. Então, tipo, estejam preparados, porque não tem como eu, tipo, guardar algumas informações, né? Então, não quero saber de reclamação. Ah, você deu spoiler dos Miseráveis. Tipo assim, é Os Miseráveis. É um dos livros mais famosos que a gente tem aí, um dos clássicos mais famosos. Então, assim, a maioria das pessoas já tem uma noção da história, né? Mas pra eu continuar comentando daqui pra frente, vai ter spoiler, não tem como. Então, qual que foi o encerramento ali, né, da história da Fantine? A Fantine acaba falecendo antes de recuperar a filha, mas o Jean Valjean fica ali com aquele desejo de ir ajudar a Cosette. Só que o Jean Valjean vai preso. E, cara, eu fiquei pensando, coitada dessa menina. Só que quem já leu Os Miseráveis vai saber do que eu vou falar agora, mas se você ainda não leu, gente, Os Miseráveis é um livro que conta muito, muito sobre a história da França. Então, assim, ele começa a contar a história de uma personagem, e aí, às vezes, entre um capítulo e outro, uma parte do livro e outro, ele interrompe ele para de falar daquela personagem e começa a falar sobre a história da França, para poder te nortear, para nortear o leitor sobre o porquê que aquelas pessoas agem daquele jeito naquele momento, naquele lugar, né? Tipo assim, o que está acontecendo na França para que as pessoas vivam daquele jeito? Ou o que está acontecendo na França
para que as atitudes e o estilo de vida daquelas pessoas seja daquele jeito, né? Então ele fala muito, e assim, nas primeiras 500 páginas, eu amei ficar sabendo mais, tipo assim, tava sendo muito empolgante, além de ler a história das personagens, ler também sobre a história da França, mas eu tenho que falar pra vocês que, tipo assim, quando chegou lá pra página 700, 700 e pouco, eu já tava assim, pelo amor de Deus, gente, volte a falar do Jean Valjean, porque assim, ele interrompe mesmo. E aí, assim, ele contou toda a história da batalha de Waterloo. Deve ter, sei lá, durado umas 200 páginas ficar falando sobre aquela batalha. E aí, depois de muito custo, depois de umas 250 páginas, aí ele volta a falar da Cosette. Aí ele contou o que estava acontecendo com a menina naquele momento. E assim, gente, aquela menina estava sofrendo na mão daquela família horrores. Ela não tinha comida direito, ela não tinha roupa e tava no inverno na França. Então, assim, a história de vida da Cosette é muito, muito, muito triste. Ela é uma criança que foi feita de empregada de uma família. Empregada, não sei se a gente pode falar empregada, porque ela não recebia, né? Ela morava ali, os Thénardier cobravam dinheiro da Fantine pra cuidar da menina e nunca cuidaram. Tipo assim, a menina era meio que escravizada ali, sabe? Por aquela família. Uma história muito, muito, muito triste, muito pesada. Mas aí corta também e começa a contar sobre outras coisas. E aí o que aconteceu, na verdade? O Jean Valjean vai preso pelo policial Javert, ele vai de novo para as galés, fica lá, e aí eu sei que corta uma parte pra uma parte da história que começa a falar de um navio, e aí acontece uma situação no navio que um dos grilheiros que estavam lá, que foram tentar resolver o problema do navio, cai na água. E esse grileiro é dado como morto. E aí, no final desse capítulo, fala que é o Jean Valjean. Só que depois de um tempo a gente descobre que não, ele não morreu quando ele caiu do navio, né? Ele conseguiu sobreviver. E assim, o Jean Valjean, gente, ele vai ser dado como morto ou como vai sumir o tempo todo na história. Ele sempre vai conseguir se desvencilhar da polícia. Tipo assim, tudo o que vai acontecendo vai chegar um momento que ele vai conseguir se desvencilhar da polícia de alguma forma. Isso é muito empolgante, porque o mais legal é saber como ele vai conseguir sair daquela enrascada. Porque, coitado, sempre acontece alguma coisa ruim com ele. E aí, e o nome dele é muito louco, que até onde eu li, né, no livro, ele tem vários nomes, né? Ele começa Os Miseráveis como Jean Valjean, aí ele passa como o senhor... o maire, né, da cidade lá, ele vira como se fosse meio que um prefeito. Aí o senhor Madeleine é ele também, e aí ele vai ter um outro nome mais pra frente, quando uma outra personagem entra, que é o Marius. Quando o Marius entra, a gente acaba tendo ali um outro nome que eu tenho quase certeza que é o Jean Valjean, mas até onde eu li ainda não foi confirmado. Mas eu acho que até o final do tomo 1 ainda não é confirmado que o senhor Leblanc é o Jean Valjean, mas pela história, todos os indícios, mas ainda não foi confirmado, então se eu entendi errado, me corrijo no próximo vídeo, mas eu tenho quase certeza que o senhor Leblanc também é o Jean Valjean, porque ele tá com a menina lá. Ele também tem um outro nome com as iniciais o F, se eu não me engano, tanto que o Marius confunde o U e acha que a menina que tá com o senhor lá chama Úrsula, mas eu estou pulando a história, né? Então, quando esse grilheiro que era considerado que era o Jean Valjean, consegue, na verdade, né, é considerado morto, depois de um tempo aparece um senhor de idade lá com muito dinheiro para recuperar Cosette, e ele paga para a família lá para poder levar a Cosette. Só que Ai, gente, eu esqueci. Eu sou muito ruim dos nomes, porque os nomes em francês tá sendo bem difícil de eu lembrar. Mas o senhor Thénardier lá, né, o homem da família, ele resolve meio que vender a Cosette, cobrar um dinheiro pro Jean Valjean conseguir levar a Cosette embora, mas ele se arrepende porque ele queria roubar mais dinheiro ainda do senhor, né, do Jean Valjean, disfarçado. Na verdade, quando o Jean Valjean chega lá pra recuperar a Cosette, pra libertar a Cosette daquela família horrorosa,
ele não diz nome nenhum. Só que os Thénardier logo se tocam de que, olha, é um cara muito rico que por algum motivo quer levar a Cosette. Eles acham que é o pai ou o avô dela. E aí ele paga um dinheiro para poder levar a Cosette, tirar ela dali daquela situação. O senhor Thénardier se arrepende e tenta ir atrás. Mas o Jean Valjean, como sempre, dá um jeito de sair dessa enrascada e deixa a família para trás e leva a Cosette com ele. Só que aí ele vai para uma outra cidade, consegue alugar uma casa, fica vivendo com a Cosette ali algum tempo, até que, do nada, Javert aparece lá nessa cidade. Porque ele sai da cidadezinha, né, antiga onde ele morava, que ele virou prefeito, que ele era dono da fábrica, que tinha muito dinheiro, ele foge dali. Foge não, né? Ele é preso pelo Javert, ele deixa o dinheiro em segurança com uma pessoa que ele confia. Quando ele é dado como morto, ele voltou, pegou o dinheiro e usou o dinheiro, uma parte do dinheiro, para poder salvar a Cosette. E ele, como a mãe dela tinha morrido, como a Fantine tinha morrido, ele vai tomar conta dela. E ele usa esse dinheiro para tomar conta da menina. Só que aí eles vão, né, tendo uma relação junto. E depois de um tempo, o que acontece? O Javert vira policial em Paris e acha o Jean Valjean. E o Javert sempre desconfia, porque tipo assim, tá, mas se o Jean Valjean foi dado como morto, por que eu estou vendo o Jean Valjean aqui? Né? E ele vai atrás, e aí o Jean Valjean tem que arrumar um plano, e ele acaba pulando um muro e caindo num convento. E nesse convento, quem que ajuda ele? Lembra lá no começo do primeiro livro que quando ele começa a ser importante lá na cidade, ele vira meio que um mayor da cidade, né? Ele ajuda a salvar um senhor que a carroça tombou em cima e o senhor ficou com a perna presa, o cara ia morrer ali, porque ninguém conseguia tirar a carroça. Ele salva esse senhor, ele entra debaixo da carroça, consegue levantar a carroça e salva esse senhor. E ele ajuda esse senhor que ficou com uma deficiência na perna a arrumar um emprego nesse convento. Então foi o Jean Valjean, como mayor daquela cidade, que consegue emprego nesse convento para aquele senhor. Só que quando o Jean Valjean pulou o muro, ele não sabia o muro da onde ele estava pulando. Ele só pulou ali para poder fugir da polícia. Só que, coincidências do livro, ele acaba no convento no qual esse senhor, que foi salvo por ele, estava. Então esse senhor, obviamente, vai ajudá-lo, porque esse senhor deve a vida dele pro Jean Valjean. Só que lembrando que esse senhor não conhece o Jean Valjean pelo nome Jean Valjean, ele conhece ele como o nome de senhor Madeleine, se eu não me engano. E aí, ele acaba ajudando o senhor Madeleine, vulgo Jean Valjean, a ficar ali naquele convento. E aí, quando ele consegue ajudar e o Jean Valjean é recebido naquele convento depois como um trabalhador para poder ficar escondido ali, as freiras não sabem, mas o senhorzinho sabe que ele tá ali para ficar escondido com a menina. As freiras dão uma vaga ali na escola do convento para a menina e ele fica ali morando com a Cosette escondido da polícia. Beleza, essa parte da história acaba. E aí, o Victor Hugo começa a contar uma história de um senhor muito rico, que tem um neto chamado Marius e tudo mais, e ele corta. E assim, isso pra mim, de ficar sabendo da história completa de vários personagens, sinceramente, na primeira metade do primeiro livro tava muito interessante, mas tá ficando muito cansativo. A experiência que eu tô tendo agora é que, tipo assim, ai, pelo amor de Deus, vai entrar outro personagem. E aí, o Victor Hugo, ele conta toda a história da França nos últimos anos ali de intervalo. E quando ele conta a história da França, ele não fala sobre os personagens, então você fica lendo só como se fosse um livro de história, tipo assim, um livro de não ficção. E aí, assim, começa a ficar enjoativo, porque você acaba tendo que... Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento prévio da história da França, então acaba que você tem que ficar lendo 50 mil notas de rodapé pra você entender do que tá falando. E conforme o Victor Hugo vai contando a história, ele vai citando figuras históricas. E aí você tem que ficar lendo notas de rodapé. E as notas de rodapé dos Miseráveis são gigantes. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, mas tem umas que são bem maiores, assim. Tem nota de rodapé que ocupa a página inteira quase, sabe? Então, assim, você acaba que não tem muitos detalhes da história das personagens, e aí você fica...
sei lá, passa 50 páginas, 100 páginas e é só a história da França, só a história da França, só a história da França. Aí ele vai e começa a falar de uma personagem nova. E aí ele contou a história toda desse velho. Aí depois ele corta a história, e isso que me irrita às vezes. Porque, tipo assim, quando você deixou as personagens que você gostava pra trás, tipo assim, não tá falando mais da Cosette, não tá falando mais do Jean Valjean. Cortou, uma história nova. Aí tá, beleza, quando você começa a acostumar a ler a história de uma outra pessoa, aí ele corta e começa a contar uma história completamente diferente. Aí ele corta e começa a contar a história de uns amigos que tinham um grupo lá, que eles eram, tipo, acho, se eu não me engano, era um grupo meio que político, que eles eram contra a monarquia e tal, e aí eram jovens que queriam a liberdade, acho que eles eram republicanos, se eu não me engano. É porque, assim, gente, é muita informação no livro e eu acabo confundindo. Sim, eu acho que eles eram republicanos porque o avô do Marius é monarquista. Marius acaba virando, por causa do pai, da história do pai do Marius, quando o Marius descobre a história do pai, ele começa a virar imperialista por causa do Império de Napoleão, porque o pai serviu como por causa do pai ter participado do exército, o pai serviu a Napoleão. Então, o avô é monarquista, gosta da monarquia. Marius vira, tipo, imperialista porque apoia Napoleão. E os amigos ali tem um grupo republicano que não gosta nem da monarquia, nem de Napoleão e querem que vire uma república ali na França. Então tem todo esse contexto político que, sim, eu acho interessante, eu acho importante a gente saber da história, mas ao mesmo tempo, essa coisa de você contar sobre a vida de uma personagem e cortar do nada e aí você começar uma outra história do zero, depois de 1000 páginas, né? Porque eu terminei de ler o primeiro livro, tem 1080 páginas, já tá enjoativo. Deixa a história, deixa a experiência de leitura mais arrastada. Então, assim, gente, Os Miseráveis é um livro maravilhoso que eu recomendo. Eu vou terminar de ler. Eu acho, assim, a história é muito interessante. Vitor Hugo escreve muito bem, a parte de ficção do livro é muito bem escrita, mas eu também não vou aqui fingir que eu sou tipo, eu sou intelectual e eu acho maravilhoso a parte no qual Vitor Hugo fica falando sobre a história da França. Tipo assim, até as primeiras 500 páginas eu realmente estava curtindo muito mais a parte histórica. Agora que eu já li mais de 1000 páginas, é muito enjoativo. Chega uma hora que eu falo assim, tá, beleza, eu não quero mais estudar sobre a história da França, eu não quero mais saber sobre a história da França, eu quero saber cadê o Jean Valjean e a Cosette. Tipo assim, aí começa a contar a história do avô do Marius, aí interrompe, começa a contar a história desse grupo de amigos, daí eu tipo, tá, mas daí eu quero saber o que aconteceu com o avô do Marius. Aí depois, beleza, começa do zero contar a história de vida do Marius. E aí se entrelaça. Eu acho essa parte na qual a vida de todos os personagens se entrelaçam, eu acho brilhante, porque são personagens que não tem nada a ver um com o outro, mas a vida deles em algum momento se entrelaça. Então, sim, Marius vai acabar de alguma forma entrando na vida de Jean Valjean, ou Sr. Madeleine, ou Sr. Maire, ou Sr. Leblanc, e Cosette, que até então, aparentemente, Úrsula é Cosette. Então, assim, pode ser que eu esteja errada, mas tudo indica que a Úrsula é a Cosette e que o Leblanc é o Jean Valjean. E Marius já tá ali em contato com eles. A avó de Marius tá lá porque Marius saiu de casa, né? Então, Marius nada mais é do que o alter ego do Vitor Hugo. Tem uma nota de rodapé que explica que os biógrafos do Vitor Hugo contam que a vida do Vitor Hugo é muito parecida com a vida da personagem, né, do Marius. Então meio que Vitor Hugo se coloca ali na história, né, como uma das personagens. Então, assim, se você conhece um pouco da biografia do Vitor Hugo, você vai ter uma noção de quem é essa personagem Marius, né? Claro que Vitor Hugo mudou uma outra coisa, Marius é uma personagem, é fictício, mas é muito baseado na própria vida do Vitor Hugo. E ele meio que se apaixona por uma menina que ele não sabe o nome. Um dia ele acha um lenço caído perto de onde ela estava com o possível pai ou possível avô, ele não sabe, porque ele nunca conversou com ela. Acha um lenço que tem umas iniciais, e aí uma das iniciais é a letra U, ele cisma que o nome da menina é Úrsula, ele fica chamando ela na cabeça dele de Úrsula. Só que na minha opinião de leitora que está
no meio da história, eu acho que ela é a Cosette. Enfim, só que aí não tá explicado até então, né? Eu terminei de ler o primeiro livro, não tá explicado por que Jean Valjean, que agora é o Leblanc, não está mais dentro do convento. Não sei. Eu ainda tenho que ler, ó, esse tomo aqui. Esse tomo aqui tem 900 páginas. Tem umas 900 páginas aqui pra eu ler de história. Então, eu realmente não sei como que vai acabar. Até onde eu li, não tá explicado por que Jean Valjean, vulgo Leblanc, não está mais trabalhando no convento. E se tá, por que ele ficava encontrando com a Úrsula / Cosette no parque, ao invés deles ficarem dentro do convento. Enfim. Não sei também, provavelmente vou descobrir agora que eu vou começar a ler o segundo tomo. Mas então, até então na história é isso que aconteceu. Não parece que aconteceu pouca coisa para mais ou menos 600 páginas? Mas por que parece que aconteceu pouca coisa? Porque dessas 600 páginas, pelo menos umas 350 é sobre a história da França, é sobre o que está acontecendo na França naquele período de tempo na qual as personagens vivem. Não foca muito em falar sobre as personagens. E assim, igual eu falei, depois de umas 600 páginas de leitura, começa a ficar cansativo, sabe? Começa a ficar muito cansativo. Então, quando começa a falar só da história da França, eu meio que vou tipo assim, vai me dando uma desanimada e eu vou enrolando mais pra ler. Eu tenho que ser sincera. Fica uma leitura mais arrastada e me desanima um pouco. Aí eu leio muito mais rápido quando o Victor Hugo volta a falar das personagens fictícias, né? Então é nesse ponto da história que eu tô. Marius viu. E a vida do Marius também tem a ver com os Thénardier. Marius virou vizinho dos Thénardier, eu acho que é assim que fala o nome, gente, em Paris. E aí os Thénardier acharam o Jean Valjean por algum motivo lá que eu não vou falar, mas tipo assim, na verdade foi uma sorte dos Thénardier. Eles descobrem que Jean Valjean tá vivo e tá ali com a Cosette do nada, e aí eles bolam um plano pra arrancar mais dinheiro dele, sabe? Só que aí Marius, vizinho, vê que os Thénardier são uns pilantras, acaba com o coraçãozinho dele. Por quê? Porque Marius descobre que o senhor Thénardier, que já era um ladrão desde sempre, salvou o pai dele na batalha de Waterloo. Só que ele não salvou o pai dele porque ele era bonzinho. Na verdade, o senhor Thénardier estava mexendo nos cadáveres para roubar as carteiras. Ele tava roubando as coisas dos cadáveres da batalha de Waterloo. Só que nisso que ele foi roubar esses cadáveres, um dos cadáveres mexeram. E aí era o pai do Marius que ainda estava vivo. E como o cara mexeu, ele ficou sem graça porque alguém ia ver ele roubando, ele acabou salvando o pai do Marius. Mas na verdade ele catou o pai do Marius, viu, e carregou pra roubar a carteira dele. Então assim, não é que o senhor Thénardier era uma pessoa boa e salvou o pai do Mário. Não, ele estava ali roubando o pai do Mário e coincidiu daquilo salvar o pai do Mário de alguma forma. Marius achava que o senhor Thénardier era um grande herói, mas na verdade ele descobriu que ele é um pilantra junto com a mulher e as filhas. Mas nesse meio todo, ele vê também ele tentando dar um golpe ali no senhor Leblanc e na Úrsula. E Marius fica dividido entre o amor pelo pai e o amor pela Úrsula. E tenta ajudar ali. Só sei que depois, no final das contas, no fim da confusão, o senhor Leblanc foge pela janela. Por quê? Porque na confusão lá da tentativa de golpe, Marius avisa a polícia de que os vizinhos dele vão tentar dar um golpe num senhor rico lá. A polícia vai pra lá, só que daí adivinha quais dos policiais que vai pra lá liderar a investida lá pra poder salvar o senhor rico? É o Javert, que é o policial que odeia o Jean Valjean. E aí o Javert chegando lá, o Jean Valjean, que nesse ponto da história está sendo chamado de senhor Leblanc, ele abaixa assim a cabeça, ele tá amarrado, e aí enquanto o Javert vai prender ali os culpados, mesmo os criminosos,
o senhor Leblanc dá um jeito de pular pela janela e ir embora. Mesmo ele sendo a vítima, a polícia até ficou meio que sem saber, ué, o cara que estava sendo sequestrado meio que pulou pela janela, enfim, em vez de pedir ajuda da polícia. Então, é nesse ponto da história que o primeiro livro acaba. Senhor Leblanc pula pela janela e foge. Javert, policial, prende ali uns bandidos mais a família Thénardier. E Marius tá ali descobrindo toda a verdade sobre aqueles pilantras e quer saber o que vai acontecer com Úrsula, né? Que é o grande amor da sua vida ali. E assim, a Úrsula nunca nem conversou com ele e pra mim a Úrsula é Cosette. Mas aí eu vou descobrir se essa informação é verdade ou não agora no segundo livro. Então assim, a experiência de ler a parte fictícia é maravilhosa, gente. Eu tô amando muito ler a história do Marius, do avô dele, da briga dos dois. Eu gosto muito da história do Jean Valjean. É uma aventura a história dele, ele sempre escapa. Mas a parte histórica, gente, eu não vou me fazer de intelectual aqui e dizer que eu gosto da parte histórica. Gostei nas primeiras 500 páginas, agora eu tô enjoada. Não quero mais saber da história da França, gente. Eu quero saber da vida da Cosette, do Jean Valjean, aonde isso vai dar. Então, tô sendo muito sincera aqui com vocês. Eu não vou me fingir de inteligentona e de que, o melhor dos miseráveis é a parte que conta da história da França. É muito interessante, sim. Eu acho que é muito importante a gente aprender sobre a história do mundo. Eu acho que é muito importante a gente aprender sobre a história dos outros países. Porém, no momento que a gente quer sentar para aprender aquela história. Como tá meio que sendo empurrado goela abaixo em mim pelo Victor Hugo, porque como ele põe no meio da história e ele interrompe capítulos para contar a história da França, meio que ele tá me forçando a aprender a história da França, porque eu tô curiosa sobre o Jean Valjean. Entendeu? Então, assim, como isso tá meio sendo empurrado a minha goela abaixo pelo autor, eu tô meio que tipo assim, acaba logo o capítulo sobre a história da França para eu ler sobre o Jean Valjean. Então, é nesse ponto da minha experiência que eu estou. Ainda continuo recomendando Os Miseráveis? Muito. É um livro maravilhosamente bem escrito. As personagens são muito interessantes, a história de vida dessas personagens é muito bem construída e você vai ter que ter a paciência, assim como eu, de ler sobre a história da França no meio da história das personagens que você gosta. Então, se você tiver essa paciência, você também vai amar ler Os Miseráveis, entendeu? Então, assim, a experiência hoje tá sendo, sei lá, 8 de 10, sabe? Se eu fosse atribuir uma nota de 0 a 10 para Os Miseráveis, hoje a minha experiência tá sendo 8. Eu acho que ele poderia falar um pouco menos sobre a história da França e focar mais na história do Jean Valjean e da Cosette. Isso ia me deixar muito mais feliz. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sempre que der, eu vou voltar a gravar, pessoal. Mas aí tenham paciência. Eu tô viajando agora, eu não tô em casa. Eu trouxe o livro da Anne de Green Gables. Vou tentar gravar um capítulo essa semana, tá? Mas também não prometo. E assim que eu já tiver as coisas mais acertadas, vou fazer um podcast também falando sobre a minha viagem que eu vou fazer. Vou ficar 35 dias fora e aí eu vou dar mais informações para vocês nesse podcast. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho, né? Que isso te dá a notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!